Vamos começar. Quero começar com algumas das citações que os irmãos separados usam e quero contar hoje sobre a doutrina que a Igreja Católica nos ensina porque buscamos a salvação e, para alcançá-la, acreditamos que podemos alcançá-la pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e também por meio de obras. E os irmãos separados dizem que não, mas fé pura. Por quê? Porque eles pensam que é apenas pela fé. Até Martin Luther acrescentou algo que a Bíblia não diz. Martin Luther disse: seremos salvos apenas pela fé e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que seremos salvos pela fé, mas não diz sozinho, que sozinho é uma invenção dos protestantes, que não está na Bíblia. Agora, na Bíblia é o que ensinamos, que seremos salvos e aqui a palavra somente aparece, diz, não apenas pela fé, mas também pelas obras. E hoje eu tenho que provar isso ao mundo, porque se os irmãos separados não sabem, hoje eles têm que saber. Vamos olhar para o caminho que eles seguem, por exemplo, de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8, e vamos ler da Bíblia protestante, mesmo que tenha sido tirada. Sabedoria, onde ela os protestantes perguntarão, por que eles tiraram a sabedoria? Espero que exista, pelo menos uma, porque eles levaram sabedoria. Vamos a ver. Porque pela graça eu sou salvo. Porque pela graça eu sou salvo. Pela fé. Pela fé. Ele não diz apenas pela fé, ele nos diz pela fé. E aqui vem a confusão dos protestantes na próxima parte. E este não é seu porque é um presente de Deus, não pelas obras. Aí está. Aleluia. Glória ao Senhor. Aqui a Bíblia diz que seremos salvos apenas pela fé, e não aqui diz, seremos salvos pela fé e depois diz, e não pelo trabalho. E alguns protestantes dizem, bem está claro. Lá ele diz, não para o trabalho, o que mais você quer? Senhor cura, o que mais você quer? Bem, se eu quiser mais. Quero que você esclareça uma coisa, do que você está falando. Porque para os protestantes quando a Bíblia fala de obras, para eles significa obras de caridade e não é assim. A Bíblia fala de dois tipos de obras. Uma que são obras de caridade que você e eu dizemos que devemos fazer para alcançar a salvação e duas obras da lei. São duas obras muito diferentes. Quando a Bíblia fala que vamos ser salvos pela fé e não pelas obras, não é referido pelas instituições de caridade, é referido pelas obras da lei. Eu sei que uma vez que o irmão separado que ouvir isso, será como um golpe no estômago e o padre esteja mentindo. Calma, vou checar, gosto de checar as coisas. Para que quem quer que busque a verdade saiba disso, e para que você e eu nos apeguemos à nossa fé e busquemos a salvação com todas as nossas forças acreditando no Senhor Jesus e fazendo obras de caridade não aderindo às obras da lei e confundindo as obras de caridade com as obras da lei, esse é o erro fatal dos protestantes. Essa é a ignorância que os leva a gritar por 500 anos. O homem é salvo apenas pela fé e não pelas obras. É daí que vem o erro. Vamos olhar. Leremos novamente e você observará como as escrituras sagradas diferenciarão uma coisa da outra. Aqui nós repetiremos e eles observarão que aqui fala de uma obra, mas mais tarde falará de outras obras e depois mostrará que as primeiras obras de que ele estava falando eram obras da lei do povo judeu. Leia novamente. Porque obrigado sou salvo pela fé e isso não é nosso, porque é um presente de Deus, não pelas obras. No Antigo Testamento, foi dito que quem cumpriu as obras da lei foi salvo. No Novo Testamento, quem não cumpre as obras da lei não é mais salvo, porque ninguém é capaz de cumpri-las. Agora somos salvos graças à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deve haver instituições de caridade. Tenha cuidado com o que está por vir, para que elas notem a diferença não pelas obras, para que percebam que não estão falando das instituições de caridade, mas das obras da lei, não das obras. Se não é por causa dos trabalhos, por isso não precisamos fazer trabalhos de caridade. Vamos ver o que diz. Não para obras, para que ninguém se glorie porque somos sua obra. Nós somos o trabalho dele. Aquilo lentamente não corre em guinto. Criado em Cristo Jesus. Criado em Cristo Jesus. Aí vem. Lá vem. Pronto com a câmera para tirar uma foto e enviá-la aos protestantes. Criados em Cristo Jesus. Por boas obras. Pacata. Tirei outra. Outra foto. Para quê? Por boas obras. Pacata. Essas são obras de caridade. Se é verdade que não somos salvos pelas obras da lei, se pelas boas obras chamadas obras de caridade, então não devemos confundir as obras da lei com as obras de caridade. É o erro gritante dos protestantes, a ignorância dos protestantes. É por isso que São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, em Romanos 2, 6.
São Paulo chega a dizer que as obras de caridade, ou seja, as coisas boas que você nos serve para a salvação, seremos julgados por elas, mas depois descobriremos mais tarde quando São Paulo esclarecer bem e coloque a lupa aí vamos ampliar. Observe que, quando digo que o gato é branco, é porque tem o cabelo do gato na mão. Aqui vem o capítulo Romanos capítulo 2, versículo 6. Que pagará a cada um, Deus pagará a cada um, de acordo com suas obras. outra vez. De acordo com suas obras. Os trabalhos são importantes. Outra vez. De acordo com suas obras. Deus pagará a cada um, de acordo com suas obras. E se Deus vai pagar a cada um de acordo com suas obras, as obras são importantes. Sim, vamos ver o que mais acontece. Repetir e continuar. Quem pagará a cada um segundo suas obras, é vida eterna para os que perseveram em fazer o bem. Boas obras, boas obras. Obras de caridade, de vida eterna. Buscar glória, honra e imortalidade. E imortalidade pelo que fazem boas ações. Agora para aqueles que não praticam boas ações. Mas raiva e raiva para aqueles que são concisos e não obedecem à verdade. Então, eles não fazem boas obras. Aqui Paulo diz que Deus dará a vida eterna e outra não dará a vida eterna. Vida eterna para quem fez boas obras. Mas o próprio Paulo vem para explicar agora no capítulo 3, versículo 20. Se um irmão separado quer vê-lo claramente, vá buscar sua Bíblia. Estamos lendo na Bíblia protestante, embora tenham tido sabedoria para ver. E vamos ampliar, sobre que obras Paulo fala. Que diz que o homem não é salvo pelas obras. Essas obras serão ouvidas claramente a quem ele tirou fotos. Aqui eu não coloco uma lupa, aqui eu tiro uma foto. Ouço você ver a ignorância dos protestantes quanto a este tema e diz, sou salvo apenas pela fé, creio em Cristo e sou salvo, aleluia, glória do Senhor. Não, não, não. Ouça. Desde que, pelas obras da lei. Não corra menina demais, devagar como as águias seguras de seu plano de presa, devagar como os touros são encurralados no curral, devagar como um cavalo é domado, como cantar, dançar, como orar e orar, como amar e beijos. Devagar. Será que, quando corremos, perdemos o significado da palavra do conteúdo e não podemos? A Bíblia não é um livro para ler como qualquer outro. Eu sei que você sabe ler muito bem, mas não estou interessado nisso. Pergunte-me se me importo. Você lê muito bem, mas precisa ler devagar. Ouça novamente. Por causa das obras. Já que, para os trabalhos, vamos ver o que funciona. Eu disse a ele que iria tirar fotos. Já que para os trabalhos. Da lei. Pacata. As obras de quê? Outra vez. Da lei. Da lei novamente leia. Desde que pelas obras da lei. Pacata, leve. Pegue, não faça caridade, olhe. Observe a diferença agora se colocarmos a lupa. Colocamos a lupa e o zoom novamente. Desde que pelas obras da lei. As obras da lei, protestantes, não trabalham de caridade, não confundem uma coisa com a outra, porque pelas obras da lei. Nenhum ser humano será justificado. Nenhum ser humano será justificado pelas obras da lei, nenhum ser humano. Para caridade, sim. Lembra-se que dissemos isso nos mesmos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Que seremos julgados por boas obras e teremos vida, e aqueles que não fizeram boas obras. Condenação eterna. Então, Paulo faz a diferença entre as obras de caridade e as obras da lei. Repita que ele diz sobre as obras da lei. Visto que, pelas obras da lei, nenhum ser humano será justificado diante dele. Então o protestante diz, é que a Bíblia afirma que nenhum ser humano será justificado por instituições de caridade, porque eles ensinam mentiras. Isso é um grande erro, que é a ignorância dos escritos sagrados e é por isso que eles têm o lema, nós evangélicos acreditamos no que nosso pai Martin Luther ensinou, o que seu pai Martin Luther ensinou. Somos salvos apenas pela fé. Aleluia. Glória ao Senhor. Petronila patina no coco. Ela patina no coco. Isso não é o que a Bíblia diz. Eu tenho evidências com a Bíblia protestante e quero mostrar a você católicos hoje para que você saiba e para que eles começam a fazer boas obras, e para que os protestantes parem de criticar os católicos. Vamos procurar Romanos capítulo 3. Versículo. Vamos ler. Ler no capítulo 23 que os protestantes a retiram e dizem que somente pela fé no Senhor. Porque todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. Continue. Sendo justificado livremente por sua graça através da redenção que está em Cristo Jesus,
a quem Deus colocou como propiciação pela fé em seu sangue. A fé. Aleluia aqui, somente pela fé. Certamente somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa fé deve ser acompanhada de obras de caridade. Não por causa das obras da lei. Aqui Paulo está deitado, deixando de lado as obras da lei que os judeus defendiam com capa e espada, e ele diz que por essas obras da lei ninguém será salvo, porque para serem salvos, eles tinham que cumprir os 10 mandamentos e se completassem 9 anos e faltasse uma, ainda estavam condenadas. Quem seria salvo? Ninguém agora. Paulo retoma nos versículos 27 e 28 e volta a esclarecer novamente sobre o que Paulo está falando. Ponto onde, então, está se vangloriando? É excluído por qual lei? Por que lei? Para os trabalhos. Porque os trabalhos. A lei das obras ou obras da lei é muito diferente das instituições de caridade. Ouça. Não. Não. Não nos salvaremos, justificados pelas obras da lei. Não. Mas pela lei da fé. Ponto. Mas pela lei da fé, e ouve o que está por vir. Concluímos então. Vamos concluir. Pare seu ouvido, coloque a lupa, aumente o zoom. O que Pablo conclui. Ponto. Aquele homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Outra vez. Concluímos então. Concluímos então. Que o homem é justificado. É justificado. Pela fé. Pela fé. Sem as obras da lei. Sem as obras da lei. E então os protestantes ignorantes, ele entende, sem caridade, eles mudam uma coisa por outra, mas quem a torna conhecida? Se os católicos, quando um protestante fala, dizem, eles sabem muito sobre a Bíblia, ela já é conhecida na Bíblia direita e vice-versa. E isso é mentira. Repita novamente. 28. 28. Concluímos então. Conclusão. Você sabe o que significa concluirmos então? Esclarecemos tudo o que dissemos. Resumiremos em uma palavra. Qual é a palavra? O que Pablo resume. Esse homem é justificado pela fé. Ponto. Aquele homem é justificado pela fé. Sem as obras da lei. Sem as obras da lei, ele não diz, sem as obras de caridade. É claro para Paulo as obras de caridade, se forem importantes, faremos, justificadas ou seremos condenados pelas obras de caridade também. Então a Igreja Católica mostra que existem 2 tipos de obras, as obras da lei e com isso ninguém será justificado, e as obras de caridade com aquelas, se quisermos justificá-las. É por isso que você verá, qual é o nome do pai dos protestantes? Martin Luther. Não gostou da carta de Santiago, porque a carta de Santiago diz, não diz o contrário que está aqui. Santiago diz que precisamos de fé e as instituições de caridade, então diz o protestante, mas como eles acreditarão se Paulo disser que não precisamos das instituições de caridade? Não. Tolo, Paulo não diz isso. Paulo diz que não precisamos das obras da lei, elas se confundem e agarram. Por exemplo, Romanos, capítulo 4, nele, Romanos, capítulo 4, coloca o exemplo de Abraão, nosso pai, na fé, aleluia. Glória ao Senhor. Abraão, nosso pai na fé, diz as Escrituras Sagradas que foram justificadas somente pela fé. Vai. Isso não é verdade. Abraão foi justificado pela fé, mas não apenas pela fé. Mas eles pegam um texto e dizem, veja aqui, diz que Abraão foi justificado apenas pela fé e não por obras de caridade. Mostra ele que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Eles voltam e fracassam. Vem aqui, nós ouviremos. Romanos 4, 1 em diante. Então, o que diremos que eu Abraão? O que então? Diremos que eu Abraão. Nosso pai segundo a carne. Nosso pai segundo a carne. Segue. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras. Se Abraão foi justificado pelas obras, então os protestantes dizem, vá, veja, as obras de caridade, não conte mentiras. Ele está falando das obras da lei, então lemos a citação de Romanos 3, 27 e 28. Onde ele está falando sobre as obras da lei, o 4 é continuação e se você não acha que é a continuação, mostrarei que, se for continuação, repita novamente. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se vangloriar, mas não com Deus, por quê? O que dizem os Escritos? Abraão creu em Deus? E foi informado pela justiça. Abraão creu em Deus e foi dito por justiça que ele creu. Fé. Mas para quem trabalha, o salário não é considerado graça, mas como dívida, mas quem não trabalha, mas acredita naquele que justifica os ímpios, sua fé é dita pela justiça, como é Davi.
Ele fala da bem-aventurança do homem a quem Deus distribui a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Iniquidades. Justifica pela fé e não pelas obras. Vamos chegar onde vamos mostrar quais são as obras da lei e não as obras de caridade. Vamos chegar lá, bem lá. Vamos com a ajuda de uma pequena lupa hoje. E cujos pecados são cobertos, abençoado é o homem a quem o Senhor não acusa o pecado, porque essa bem-aventurança é apenas para os da circuncisão. Da circuncisão. Aqui colocamos a lupa de quem estamos falando. Daqueles lá. Você sabe quem era a circuncisão? Os dos trabalhos da lei. Era apenas para as obras da lei, para as da circuncisão? Ou também para os de incircuncisão. Aqueles que não tiveram as obras da lei, seguem. Porque dizemos que a fé foi dada a Abraão por justiça, como então ele foi informado. Como foi? Como foi dito então? Preste atenção aqui. Estar em circuncisão. Novamente, como foi contado? Ou estar na circuncisão, quando ele já tinha as obras da lei? Ou na circuncisão? Ou antes de receber a circuncisão? Que o forçou a cumprir as obras do lei. Vamos ver o que Paulo diz. Vamos ver quando foi. Não em circuncisão. Não na circuncisão. Ele ainda não havia recebido as obras da lei e foi justificado pela fé, não pelas obras da lei, porque ele ainda não havia sido circuncidado. Continue. Mas em incircuncisão e recebeu circuncisão como sinal. Então aqui Paulo está falando sobre Abraão ser justificado, não pelas obras da lei, depois de ter sido circuncidado, mas pela fé antes de ser circuncidado. Antes de receber as obras da lei. Agora vamos ver Santiago, capítulo 2 de Santiago, que essa carta aos protestantes não gosta, o que é o contrário. Para os protestantes, entendemos que não é assim. Entendemos que aqui ele está falando sobre as obras da lei e James está falando sobre as obras da caridade. Aqui diz o homem justificado pela fé e não pelas obras. Quando ele fala das obras da caridade, ele diz que o homem é justificado pela fé e não apenas pela fé, mas também pelas obras da caridade. Então elas são coisas muito diferentes. Ouviremos Santiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Comeremos este doce de chocolate com morango. Ouviremos. Meus irmãos, do que você tirará vantagem se alguém disser que tem fé e que não tem obras? Santiago já começou a apontar a ferida dos manifestantes. Qual é a utilidade de um protestante para dizer que ele tem fé e não tem obras? E veja que aqui ele não está falando sobre as obras da lei, aqui ele está falando sobre as obras da caridade. Como sabemos que ele está falando sobre as obras da caridade? Pelo exemplo que ele estabelecerá, entenderemos que não são obras da lei que eram obras da lei, os 10 mandamentos. E qual era a obra da caridade? Faça o bem sem olhar para quem. Você entendeu a ideia? Vamos ver como Santiago vai esclarecer que ele está falando sobre fé com obras de caridade. Repita novamente e colocaremos a lupa para que eles vejam que é uma obra de caridade. Meus irmãos, o que você fará se alguém disser que tem fé e não tem obras? Vamos ver o que funciona. Continuar. A fé pode salvá-lo? Para os protestantes, eles dizem que sim. Aleluia. Glória ao Senhor. Somos salvos pela pura fé, porque Santiago diz que não. E agora Santiago mostra caridade. Aqui vem. E se um irmão ou irmã estiver nu e necessitado? Obras de caridade. Precisamos que façamos a obra de caridade, que o próprio Jesus disse: eu estava nu e me vesti. Eles se lembram ou não se lembram ou não eram quando isso? Ah bem, então você observará que Tiago está dizendo aqui, a fé pode salvá-los sem caridade. Vamos supor que um irmão esteja nu. E eles precisam de manutenção diária e alguns de vocês, um protestante. E alguns de vocês dizem ir em paz. Deus te abençoe, irmãozinho. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Aqueça e fique satisfeito, mas não lhes dê as coisas necessárias para o corpo. Instituições de caridade. Do que você aproveitará. Do que essa fé se beneficiará. Assim também fé se não tiver obras. Aqui, olha, a fé dos protestantes. Vou tirar uma foto para você ter. Registrar a fé dos protestantes também. Então a fé também, se não tem obras, está morta. Vamos de novo. E também. Então a fé também, se não tem obras, está morta. Pacata. A quem viu o protestante para comer aquele doce de chocolate com morango? Fé sem obras de caridade, não de obras de lei. Fé sem obras de caridade é uma fé morta. E essa é a fé dos protestantes. Fé morta. Creio em Cristo e sou salva da glória, aleluia, do Senhor.
Eles estão interpretando mal São Paulo. Siga. Agora o exemplo que Santiago me coloca me interessa o que você vê no exemplo. Mas alguns dirão, você tem fé e eu tenho obras. O protestante tem fé. Os católicos têm obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostre-me sua fé sem suas obras. E eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. E mostrarei minha fé por minhas obras. A fé do católico é superior à fé do protestante, porque ele tem fé sem trabalho. Tenho fé que Cristo me perdoa, mas não vou às obras, não confesso. Tenho fé que Cristo me dará a vida eterna, mas não recebo a comunhão. Não vou à missa, não recebo o corpo e o sangue de Cristo para ter a vida eterna. Permaneço pura fé, mas não faço obras. Não realizou os trabalhos. Há católicos, tenho fé que Cristo me perdoa, mas vou confessar, fé com trabalho. Acredito que Cristo me salva com seu precioso sangue. Purifique e purifica-me, mas eu o receberei. Isto é meu corpo, está em meu sangue. Quem o comer terá vida eterna. Eu vou às obras, que o Senhor me diz porque o Senhor me diz. E eles não fazem obras, porque não fazem obras. O que eu digo a você? Não basta dizer, eu acredito no Senhor, mas também acredito em Deus e tremo. Que católico, como Satanás acredita em Deus, mas ao contrário de Satanás, acredita em Deus e faz o que Deus ordena, trabalha. Qual é a diferença entre o diabo, a fé do diabo e a fé dos protestantes? O mesmo. O diabo acredita em Deus e treme, e o protestante também acredita em Deus. A única coisa que não treme, mas é a mesma fé dos protestantes, do diabo e do católico. Diferente, você acredita em Deus? O diabo também acredita em Deus e treme. Agora veja a explicação dada por Santiago. Mas quer saber, homem vaidoso, que a fé sem obras está morta. Queremos saber, com a ajuda de uma pequena lupa veremos. Aqui está, homem vaidoso, palavras difíceis para um protestante, e que eu vim dizer um homem vaidoso protestante. A mãe mente para mim, mas Santiago diz que é claro o homem vaidoso, ele quer saber que sua fé sem trabalho está morta. Aqui vem, olhe para ele com a lupa. Não foi justificado pelas obras de Abraão, nosso. Ele mexeu com Abraão. E vem comparar o que Paulo disse de Abraão no capítulo 4, lembra-se? Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Agora aqui Tiago dirá o contrário do que os protestantes dizem aqui e Santiago diz. Que Abraão foi justificado não apenas pela fé, mas também para as obras. E não pelas obras da lei, mas pelas obras de caridade, então pelo próprio personagem. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Obras da lei, agora diz que Abraão foi justificado pela fé, e não apenas pela fé, mas também por obras, mas por obras de caridade que você me pegou a ideia. Gosto de ser entendido quando falo com alguém, e o importante é que eles tenham a Bíblia em mãos. Aí vem, novamente, Abraão. Abraão não foi justificado por obras. Abraão não foi justificado pelas obras. E você sabe que se você se lembra, Deus se diz a Abraão que ele acredita e diz, sim, se você acredita em mim, sacrifique Isaque. E o que a Bíblia diz? Que Abraão tremia e tudo. Ele pegou o filho e disse ao menino, pai, carregamos a lenha, carregamos o burro, mas não temos o cordeiro. Deus proverá. E ele coloca na lenha quando ele vai sacrificar agora. Eu já percebi que sua fé é acompanhada de obras, e foi justificada por obras. Repita. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu a Isaque seu filho no altar? Você não vê que a fé agia juntamente com suas obras? Você não vê que sua fé agiu junto com suas obras? Essa é a fé do católico, que é filho de Abraão, nossos pais na fé, mas não na fé do diabo. Eu acredito em Deus e sou salvo. É uma fé acompanhada dos trabalhos. Siga. E essa fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Agora o outro exemplo vem você. Continue com o outro exemplo. E foi cumprida a escritura que diz, Abraão creu em Deus e foi informado pela justiça e foi chamado amigo de Deus. Você vê então que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Aqui está a foto que tenho que enviar aos protestantes, a última coisa que ele leu. Eles verão que a doutrina protestante é diabólica, e diz que o homem é justificado apenas pela fé e não por instituições de caridade. Não é isso que a Bíblia diz. Eu mostrarei a você que somente a palavra não é ele diz. A palavra somente quando o homem diz não é justificada, apenas pela fé, mas também pelas obras. Aqui vem a foto, ouça. Você vê então. Você vê que os protestantes não veem, isso é problema deles.
Mas vocês católicos têm que ver. Você vê então. Esse homem é justificado. Esse homem é justificado. E aqui vem a palavra sozinha, vamos ver. Empilhar apenas com a palavra. O homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Pacata. Pelas obras e não apenas pela fé. Pacata. Outra vez. Somente pela fé. O homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. É quando a Bíblia diz que os protestantes devem cobrir a boca. O homem é salvo apenas pela fé. Ele cobriu a boca novamente. Não apenas pela fé. Um pouco mais atrás. Você vê então que o homem é justificado? Lá, ali. Que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé? Novamente, o homem é justificado. Que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé? Vou dar esse presente aos protestantes, novamente. O homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé? Pegue este doce de morango, não apenas pela fé. Não seja mentiroso, não engane as pessoas. Outro, novamente. O homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé? Aceite os católicos, sinta-se firme, sinta-se feliz por não ser enganado pela igreja. A igreja lhe disse a verdade. Seremos justificados não apenas pela fé, que é uma doutrina diabólica. Seremos justificados pelas obras, novamente. O homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé? Homem. Se ele é justificado pelas obras, e os protestantes dizem que ele não é justificado, doutrina diabólica. Homem. Se ele é justificado pelas obras, e não apenas pela fé? Há a doutrina protestante e o piso de Santiago feito para o chão e ele diz aos protestantes o quê? O quê? O quê? E ele deixa claro, que vem à luz, que o mundo inteiro sabe que a Igreja Católica tem a verdade e os protestantes estão ensinando mentiras da Bíblia protestante, mesmo que tenham tirado sabedoria. E vire-se aqui para eu olhar para ela, a Bíblia protestante, mesmo que eles atirassem, a Bíblia protestante, uma Bíblia de estudo protestante, vire aqui se você acha que é uma mentira. Procure sua Bíblia, apele para sua Bíblia novamente. Mas eu quero você isso é registrado quando um protestante diz, somos justificados apenas pela fé. Você grita com ele, palavra de Satanás. Diga a ele, para que um dia ele diga, mas por que ele me diz isso? Repito. Chega aqui perto. Esse homem é justificado pelas obras. Como a Igreja Católica ensina. Que a Igreja Católica ensina. Que o homem é justificado pelas obras. Isso é ensinado pela Igreja Católica, novamente. Que a Igreja Católica ensina. Esse homem é justificado pelas obras. E o que os protestantes ensinam que somos justificados apenas pela fé. Veremos, e não apenas pela fé. É claro que um galo não canta. Você quer ver melhor? Empresto-lhe uma pequena lupa, para que você possa vê-la, não apenas pela fé. Continue. Raabe, a prostituta, não foi justificado por obras. Volte. Assim também Raabe, a prostituta não era justificada por obras. Raabe era uma prostituta e foi justificado pelas obras. Siga. Quando recebeu os mensageiros e os enviou por outra estrada, a caridade foi justificada. Então, queridos irmãos, a prostituta era justificada, diz a Bíblia, para as obras. Repita. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, também não era justificada por obras. Quando você recebeu os mensageiros e os enviou de outra maneira? Porque como o corpo sem espírito está morto. Protestantes, alerta. Repita. Porque como o corpo sem espírito está morto. Como o corpo sem espírito está morto. Observe a fé dos protestantes, que dizem que uma fé muito grande. Ouça. Também a fé sem obras está morta. A fé dos protestantes é muito grande, é maior que a dos católicos, mas há um pequeno detalhe, está morto. Esse é um único detalhe, está morto. E aí o tolo católico que diz que é o mesmo. Não, irmão, não é o mesmo. Agora, quero lhe mostrar como o sagrado trabalha e trabalha para ser salvo. Vamos ver primeiro, vamos ver São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5 versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz São Paulo, que vamos mostrá-lo a São Paulo. Escute-me em 2 Coríntios, versículo 10, mostrarei a ele São Paulo. Se ele não o convencer, eu vou lhe mostrar São Pablo. Se não estou convencido por São Pedro, vou mostrar São Juan. E se São Juan não os convencer, vou mostrar a São Lucas. E se ele não o convencer em São Lucas, eu vou mostrar o próprio Cristo. E se Cristo não os convencer, obter um protestante, São Paulo,
Segundo Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós Porque é necessário que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, vamos ao tribunal de Cristo, para quem todos possam receber, para que todos recebam, dependendo do que você fez, novamente, dependendo do que você fez, novamente. dependendo do que você fez, Cada um recebe de acordo com o que ele fez, trabalha o que ele fez. enquanto estiver no corpo. Enquanto ele estava no corpo, enquanto ele estava vivo, cada um receberá de acordo com o que ele fez, as obras quando ele estava no corpo. São Paulo está dizendo claramente, agora, outra nomeação, segundo do capítulo 11 de Coríntios 11, versículo 15, segundo Coríntios, o próprio São Paulo, 2 Coríntios 11, 15. Então não é estranho, se seus ministros também se disfarçam de ministros da justiça. E ouço que está por vir, cujo fim será, pronto com a câmera, cujo fim será, De acordo com suas obras. tacata, De acordo com suas obras. tacata. De acordo com suas obras. Tacata. O fim será de acordo com suas obras, São Paulo diz, senão que eles acreditam. Vamos perguntar a São Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. São Pedro diz que também seremos julgados pelas obras. Vamos ver o que Pedro diz 1 Pedro 1 a 17. E se você invocar pelo Pai aquele que, sem julgamento das pessoas, julga de acordo com o trabalho de cada um. Novamente, como Deus vai nos julgar? E se você invocar pelo Pai aquele que, sem respeito pelas pessoas, julga de acordo com o trabalho de cada um. As obras de quê? Olha, olha e olha. Deus julga. Julgar de acordo com o trabalho de cada um. Como Deus julga? De acordo com os trabalhos de cada um. João já viu em Paulo, nós já vimos em Pedro. São João escreve o Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 em diante. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Apocalipse de São João, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 em diante. Vamos ver o que São Paulo diz. E vi os mortos, E vi os mortos, grandes e pequenos, grande e pequeno, diante de Deus, e os livros foram abertos. e os livros foram abertos. Olha quando Deus vai julgar. E outro livro foi aberto, E outro livro foi aberto que os protestantes não sabem. Qual é o outro livro? Preste atenção. que é o livro da vida, e os mortos foram julgados. Foram julgados, aqui é o julgamento final. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros de acordo com suas obras. Vale a pena tirar uma foto. Nós a tiraremos de novo. E os mortos foram julgados. E os mortos que os protestantes sabem que quando morrerem serão julgados. Pelas coisas que foram escritas. Pelas coisas que foram escritas nos livros. Nos livros de acordo com suas obras. Pacata. De acordo com suas obras. Ele diz Apocalipse e o repete. Ouve o que está por vir. Repete. E o mar deu os mortos. E o mar deu os mortos. O que havia nele. O Que havia nele. morte e Hades. Morte e Hades. Libertou os mortos que estavam neles. E ouço o que está por vir. Vamos nos ajudar com uma pequena lupa. E foram julgados. E cada um foi julgado, Cada católico ou protestante de acordo com suas obras. de acordo com suas obras. Não é salvo apenas pela fé. Seremos julgados cada um de acordo com suas obras. É por isso que a doutrina da fé única e diabólica é o engano de Satanás, para que não façamos obras de caridade, porque as obras levam à salvação. É por isso que você verá que os protestantes não se importam com as obras. Confesso diretamente ao Senhor porque digo Senhor, mas acredito em você, já estou salvo e por que não confessarei? Eu não ligo para os trabalhos. E por que você não vai à missa? Não me importo com obras, acredito que em Cristo sou salvo. Aleluia, glória do Senhor. O homem é salvo somente pela fé. Eu já estou salvo, pois criei no Senhor, já estou salvo. Tornei-me, acredite no Senhor Jesus e você será salvo. Aleluia, glória do Senhor. Então eles enganam o tolo. Agora, aqui vamos nós devagar, porque agora vamos ouvir o professor. São Mateus, capítulo 16, versículo 27, que diz o professor. O Senhor dos Senhores, que é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, seja o que for que ele diga. Mateus 16, 27, 16, 27 depois de 26 e antes da 28. Porque o Filho do Homem virá, Porque o Filho do Homem virá, na glória de seu Pai, na glória de seu Pai, ouço o que se segue, sem seus anjos. com seus anjos. E então, Pare a orelha, coloque a lupa e faça zoom. pagará a cada um, Pagará cada um,
de acordo com suas obras. De acordo com suas obras, que um protestante me diz que isso é uma mentira, e como ocorre acreditar em Martin Luther e não acreditar em Paulo, não acreditar em Pedro, não acreditar em Pedro, não acreditar em João e não acreditar em Cristo. Como você consegue isso? Ele não diz que são cristãos, mentiras puras, puro engano. Senhor sacerdote, não nos insulta, não estou insultando, estou lhe dizendo a verdade, assim na cara, sem enviá-los para contar a ninguém, e não por causa do mal, porque acompanhados pela verdade. Quando o amor é acompanhado pela verdade, esse amor é chamado amor verdadeiro, e quando o amor não é acompanhado pela verdade, é um amor falso. Lá daquele católico que diz, eu amo protestantes e porque eu amo, não digo a verdade. Isso é um amor falso, porque, para ser amor verdadeiro, deve ser acompanhado pelo verdadeiro amor. E você sabe o que é triste? Que a maioria dos católicos diz que eu amo protestantes e é por isso que não lhes digo a verdade. Petrolino patina no coco, patina no coco, patina no coco, patina no coco. Sim, irmão, isso é triste, e os protestantes ficam bravos comigo, porque eu digo a eles a verdade. É por isso que Paulo, em Gálatas 4,16, se eu não me lembro mais, se houver o que Gálatas 4,16 diz, se não estiver lá, eu lhe direi outro dia. Mas São Paulo chega a dizer que há pessoas que são delicadas e chateadas quando lhes dizem a verdade. Vejamos, Gálatas 4,16. Por nos dizer a verdade. Outra vez. Eu me tornei seu inimigo por dizer a verdade. Diga a eles, novamente, diga a eles, em espanhol. Eu me tornei seu inimigo por dizer a verdade. A pergunta, certo? Eu me tornei um inimigo dos protestantes. Porque o Padre Toro se tornou um inimigo dos protestantes. Por dizer a verdade. Mas e se eu não contar a verdade? Não é amor verdadeiro, porque faltava a verdade e, para ser amor verdadeiro, deve ter a verdade. E há católicos que amam com falso amor. Lá eu amo protestantes, amo muito. Olha, minha tia entrou em uma protestante e eu não lhe disse nada, não toquei em nenhum assunto, porque eu a amo e não quero lhe contar a verdade. Que tipo de amor você sente por sua tia? Existe amor verdadeiro. Se fosse amor verdadeiro, eu diria a verdade. Porque, para ser verdade, deve ser acompanhada pela verdade, mas é um amor falso. Jesus Cristo nos disse a verdade, e pela verdade Jesus Cristo morreu e é um amor verdadeiro. Ele nos disse a verdade. Então Jesus Cristo diz que seremos julgados cada um pelas obras. E quão triste é a protestante que acredita em Martin Luther, e não acredita em Jesus Cristo. Tenho provas e faço para não acreditar em mim. Faço isso para que saibam porque a Igreja Católica diz que a fé deve ser acompanhada de obras de caridade, ao contrário das obras da lei, e que quando Paulo fala que não somos salvos pela fé e não pelas obras, ele se refere às obras da lei e não às obras de caridade. Você o agarrou bem. Verdade que sim. E se eles não voltarem para casa e assistirem ao vídeo novamente? Agora, vamos ver com mais clareza o que Jesus Cristo diz sobre essas obras. Vamos ver Mateus capítulo 25. Vamos ler a partir de 31. E aqui, queridos irmãos, quero que paremos, porque vamos comer um doce de chocolate com morango. E você tem que respirar fundo porque não podemos passá-la de leve. Aqui você verá que essa garotinha que gosta de correr, vai suavemente, porque ela quer que comamos este doce de chocolate com morango. Provamos, vamos prová-lo, porque este é o Evangelho. Aqui é o centro do Evangelho, uma fé que deve ser acompanhada pelas obras de acordo com Jesus Cristo. Então hoje, como sacerdote do Deus Altíssimo, não só venho para lhe dizer a diferença entre a fé do protestante e a fé do católico, venho para lhe dizer que temos que praticar o que dizemos acreditar, e devo lhe dizer que hoje devemos fazer um exame de consciência, à luz da palavra de Deus, porque se formos julgados pelas obras, não sejamos burros. Vamos ver do que estamos falando. Quando o Filho do Homem vem em sua glória. Quando ele vem em sua glória. E todos os santos anjos com ele, então ele se sentará em seu trono de glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Protestantes e católicos. E separará uma da outra, como o pastor separa as ovelhas das crianças e as colocará à direita. Vamos ver quem são as ovelhas que colocarão à direita. E quem são as crianças que você colocará à esquerda. Vamos a ver. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os filhos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: seja abençoado por meu Pai, herde o reino. Vamos ver por quê. Vamos ver. Colocar a lupa. Ampliar. Vamos ver.
venha abençoado por meu Pai herdar o reino preparado para você desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ele era evangélico. Porque ele era testemunha de Jeová. Porque foi pentecostal. Porque ele era um mórmon. Nada, não caia na mentira. Por quê? Porque eu estava com fome e você me alimentou. Olha as obras, olha as obras. É por isso que James diz que é fé sem trabalho. Morto. Tolo como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem trabalho está morta. E Jesus Cristo, que é o professor, diz: Eu estava com fome e eles me alimentaram. Aqui não diz que vem abençoado por meu Pai porque você disse que eu acredito em Cristo, aleluia. Eu sou salvo, porque eles eram evangélicas testemunhas de Jeová, não. Eu estava com fome e eles me alimentaram. Respiram profundamente. Você está cumprindo isso. Se você não está cumprindo, você é guinto católico e tudo mais, mas não pertence ao grupo de ovelhas, você pertence ao grupo de cabras, com certeza, com certeza. E hoje Deus me permite, como seu sacerdote, procurar esta palavra para você ver sua vida, para examinar para onde estão indo, se estão indo na direção certa, se estão indo na direção errada, se estão perdidos na estrada, ou se estão indo bem, se estão perdidos no caminho dos irmãos, para endireitar o caminho. Quantas pessoas tem você se viu na estrada que está com fome e não o alimentou, sem vergonha, uma cobra errante, sepulcro descurado, fariseus, hipócrita, e ele é chamado de cristão, ele se desvia da estrada, quer vá à missa aos domingos, mas não lhe serve de nada. Sei que ele diz que sou católico, apostólico e romano, eu sei, mas não adianta, quando você coloca em prática o que acredita, chega lá. Quantas pessoas você negou ser capaz de fazer o bem? Quantas pessoas? Eu estava com fome, eles me alimentaram. Você está nos Estados Unidos e talvez em sua terra natal, onde você nasceu, de onde você veio, há muita miséria. Até os mesmos membros da família precisam. E você pode enviar um grão de areia, para ajudar essas pessoas. Você está acumulando tesouros aqui na terra, meu Deus santo. Que vergonha para Deus. E se somos crentes, o que se espera dos ateus? E se somos nós que acreditamos nas obras, o que é esperado daqueles protestantes que não acreditam nas obras? Eu estava com fome e eles me alimentaram, eu estava com sede, eles me deram uma bebida. Siga. Eu estava com sede e você me deu uma bebida, eu era um estranho e você me pegou. Quantos estrangeiros chegam nos Estados Unidos da América? E você sabe o quê? Fico triste em dizer isso. Mas viajei pelos Estados Unidos da América e lamento dizer que os próprios hispânicos são egoístas com aqueles que vêm de fora, que são bárbaros e fazem suas vidas quadrados. Que triste. Eu estava falando, não sei quem. Conversei com alguém que não me lembro de quem, mas conversei com alguém e disse, ele sabe que os chineses, eles chegam e onde eles chegam e prosperam, e eu não sei. Eles montam um negócio e avançam, e você sabe como é, porque eles prosperam. Ele disse, minha mãe diz que eles são muito próximos e que, quando um chinês chega a um país, outro chinês percebe outro menino, um menino, e ele estende a mão e, se precisar ficar na mesma sala, ele a hospeda. Na mesma sala, ele inicia um negócio e o ajuda a aumentar e, depois que paga, eles se ajudam e os hispânicos? Eles afundam. Eu era um estranho. Quantos estrangeiros você deu as costas? Católico, é hora de refletir aqui. Nós não viemos aqui para julgar, aqui vamos examinar nossas vidas. Quantos hispânicos você poderia alcançar? Em uma determinada lembrança de um mercado, você pode não ter muito dinheiro sobrando, mas precisa ajudar outras pessoas. Por que não faz isso? Por quê? Porque você não é pago. Por que eles não fazem isso? Por que não publicá-lo nas redes sociais? Fariseu hipócrita, o que está acontecendo? Se Deus apresenta o Evangelho para praticarmos, e o Evangelho ainda não foi divulgado quando vamos divulgá-lo, depois que a morte chegar até nós? Não, irmãos, não, o mais tardar, porque depois que o julgamento chegou, eu estava com fome e eles me alimentaram, eu estava com sede, eles me deram uma bebida, e eu era um estranho que você me ficou, você me ajudou a estender minha mão. Quantos? Quanto tempo os Estados Unidos da América têm? E quantos forasteiros você ajudou quando eles chegaram aqui? Diga-me. Quantos eles ajudaram? Que você diz, veja Petronilo eu ajudei, Pánfilo eu ajudei, para ver o quanto ele ajudou. Para ninguém. Que pena, em vez disso, fazemos guerra contra ele, mas nosso inimigo vem para tirar meus negócios. Que maior grosseria segue?
Eu estava nua e você me cobriu. Quantas pessoas não precisam colocar em outros países? Talvez não o seu, mas em outro país eu dou um exemplo: Venezuela. Quantos católicos existem no mundo? E quantos países morrendo de fome, dando exemplo a Venezuela? E o que o mundo faz? O mundo coloca a câmera e vê como o navio afunda, afunda, afunda e diz: vai afundar? Vai afundar? Será que todos os venezuelanos vão se afogar? Ele está morrendo, todos morrerão. Patty fez sob o olhar de um mundo que afirma ser civilizado, sob o olhar de um mundo que afirma ser cristão e outros que não são cristãos, mas sob o olhar de um mundo que diz ter sentimentos e ninguém se importa com nada. Governos quem tem o poder de fazer e desfazer, nada faz pela Venezuela. Quando você é presidente, lembre-se de mim e não espera que façam. Por que não fazemos algo? Hectares, porque você não é da minha família. Eu estava com fome, eles me alimentaram. Eu estava com sede, eu estava nua, você me vestiu, doente, e você me visitou, doente. Se você ver quantos pacientes morrem na Venezuela, sem remédio, e talvez você tenha um remédio em sua casa que possa colocar em uma bolsa, juntar outra bolsa com outros parentes e enviá-la para a Venezuela, não sabe onde. Pegue o telefone e ligue para o pai Luiz Toro, me diga: pai, para onde posso enviar esses medicamentos? Não sabe onde. Roupas que entraram na janela que às vezes se chocam, porque ele não pega e coloca em alguma coisa. Pai, para onde posso mandar isso? Dou-lhe o endereço para onde ele pode enviá-lo, porque ele não envia. Porque você ainda não levou o evangelho a sério, porque ainda não acredita, não vive sua fé. Ele diz que acredita, mas você não acredita. É triste um dia eles terem ido para a Venezuela ou para esses países, para que você possa ver de perto o que é ver as pessoas morrerem de fome e necessidade, e elas não têm como. E você nem sequer reza, ou talvez elas o façam, mas provavelmente não. Eu estava na prisão e você veio até mim. Na prisão e você veio a mim. E a pergunta? Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando nós vimos você com fome e o apoiamos, ou com sede e lhe damos algo para beber? E quando te vimos de fora e buscamos você? Ou nu e nós cobrimos você? Ou quando te vimos? Ou quando te vimos doente ou preso e chegamos até você? E ele lhe dirá. E ele respondeu. E, respondendo ao rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, tanto quanto você faz a um desses meus irmãos mais novos, você me fez. Quando ele fez com o pequeno, ele fez comigo. Ele fez comigo. Que bom que não. O Senhor não quer nos pegar de surpresa. Ele diz isso toda vez que você faz isso com alguém que tem menos que você, que precisa mais do que você, com alguém que está precisando. Lá estou eu, sou eu. Nunca esqueço, irmão, nunca esqueço, porque fiquei muito impressionado. Quando fui para uma comunidade que e ele era seminarista e foi pastoral à comunidade de dezembro. E cheguei para procurar o transporte no terminal, e enquanto o transporte saía, eu estava com muita fome, só tinha que me comprar um pão e 1 litro de leite, nada mais, e não tenho mais nada além da prata da passagem, e eu disse que vou comer isso. Chegarei tarde para me dar comida, e fui agarrado, comprei o pão e comprei o leite, e um senhor chega, um mendigo. Senhor, estou com fome, disse a ele. Eu também, já somos 2. Ele disse: será que você pode me ajudar? E eu falei: olha, a única ajuda aqui é 1 litro de leite, e aqui tem meio pão e meio, metade para você, metade para mim. É a única ajuda, porque eu não tenho mais, e se parece tão bom. E se não, eu digo que sim, senhor, é bom. Eu distribuí o pão com o leite, nós comemos, quando eu fui embora. Bem, senhor, até mais, e obrigado, pai, que bárbaro. E eu disse: meu Deus, imagine. Foi Jesus Cristo me dizendo: eu estava testando você, quando o Senhor, para isso, fui eu. E uma vez que recebi o Evangelho e essas palavras, quão verdadeiro, mas não estamos fazendo isso. E quem irá para a esquerda? Vamos ver o outro grupo, quem vai para a esquerda? O que são as crianças? Então ele também dirá aos da esquerda: afasta-te de mim, amaldiçoado. Você pode imaginar ouvir essas palavras dos lábios de Deus para você? Quando você planeja ir para o céu? Quando esta boca está cheia dizendo: sou católico, apostólico e romano. Novamente, pense sobre essa palavra. Realmente que neste momento eu só quero fazer você pensar, só quero que você reflita sobre eles. Descubra que talvez eles não estejam indo o caminho certo, o caminho reto, e é hora de refletir. Além de mim, outra vez, amaldiçoou-se para mim,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque para o diabo. Porque o diabo acredita, mas não funciona. Caridade. Porque eu estava com fome e você não me alimentou. Essa é a fé do diabo. Não faz obras. Eu estava com sede e você não me deu uma bebida, eu era um estranho e você não me pegou, eu estava nu e você não me cobriu, doente e na cadeia e você não me visitou. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, doente ou preso e não o servimos? Quando? Ele responderá dizendo: Em verdade, eu lhe digo que, assim que você o fez com qualquer um desses menores, você também não fez isso comigo. Nem você fez isso. Perdemos milhares de oportunidades para ajudar Jesus Cristo. Milhares de oportunidades. Criamos desculpas. Talvez ele não precise. Talvez um ladrão profissional que esteja perguntando. Talvez ele não precise. Eu preciso mais do que ele. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. E os justos que fizeram obras de caridade para a vida. Para onde você quer ir? Porque hoje Deus lhe mostrou os dois lados. E não é de palavras, é de trabalho, e não é sobre você dizer que eu sou isso. Não, é sobre agir. Agir de acordo com a fé. É sobre ver o que eu acredito e começarei a praticá-lo. Não vou esperar que seja tarde. Vou começar a praticar e por que não pratico? Ah! Porque Petronila não pratica. É importante para mim. Vou dar contas a Deus pessoalmente. Vou dar contas a Deus pessoalmente, Pai, mas não tenho nada. Tenho uma migalha. Lucas capítulo 21 verso 1. São Lucas capítulo 21 verso 1. Pai, é que eu não tenho e sou muito pobre, e não posso compartilhar com outro pobre homem porque não me resta nada. São Lucas capítulo 21 verso 1. O que diz nosso Senhor Jesus Cristo? São Lucas. Vem quem encontrar. Quem encontra? São Lucas 21, 1. Levantamos nossos olhos e vimos os ricos que lançaram suas ofertas na arca das ofertas. E também viram uma viúva muito pobre. Esse é você. Aqui está o seu retrato. Você é muito pobre. Que jogou 2 moedas lá. Observe que o fato de acordo com o Evangelho, o fato de você ser pobre, não significa que você não pode cooperar com os pobres. Que sempre haverá alguém mais pobre que você e que você pode participar com isso. Você é uma viúva que eu não sei. O que disse? Em verdade, digo-lhe, esta pobre viúva jogou mais do que tudo. Quando você tem menos e dá, aos olhos de Deus, vale mais, feito mais, o que você está esperando para fazer um trabalho de caridade? Quando ganhei na loteria, quando tenho um emprego para os pais, um emprego que ganha milhares de dólares, se eu fizer trabalhos de caridade, assim enquanto isso não, como vou fazer? Repita aqui. E ele disse sinceramente, eu digo a você que esta pobre viúva jogou fora mais do que tudo. Porque todos eles lançaram para as ofertas de Deus do que sobra? Esses são os católicos, eles sempre jogam o que sobra aí. Se falarmos sobre a missa, o que sobra, $1 ou não? Quando vamos crer no Evangelho? Quando os pais tiveram que inventar algo nos Estados Unidos da América, fazer uma coleção dupla e então eles já têm $2, um no bolso para isso e outro para outro. Fariseu hipócrita, graças a víboras, sepulcro branqueado. Mas Jesus diz que normalmente as pessoas jogam quando saem, e não há maior significado, não há maior sacrifício, a viúva escutará. Mas da sua pobreza, ele jogou todo o sustento que tinha. Bárbaro, como a Bíblia apresenta a maneira pela qual temos que praticar a caridade, que não devemos esperar que bilionários colaborem com outros para que possamos colocar nosso grão de areia. Espero que você faça isso. Se não me perguntar, sim, importa-me. Mas eu só tenho que lhe dizer que o que está escrito será cumprido. No dia do julgamento, cada um de nós será julgado de acordo com suas obras. Como deveria ser. São Lucas, capítulo 6, versículo 38, como deve ser. São Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos ver como deve ser. Outra vez. O que fazer deixa de ser mesquinho, mais uma vez. É isso que custa, novamente. E será dado a você. Prometa, e será dado a você, como devemos dar. Com uma pequena lupa, como devemos dar. Ouça, veja, colocamos a pequena lupa e o zoom, como devemos dar. Pequena. Boa medida. Como deve ser. Boa medida. Uma medida. Bom seguir. Apertado. Uma medida. Apertado. Como deveria ser mais. Abalado. Transbordando o suficiente, e transbordando. Transbordando,
vai dar no seu colo? É necessário doar dessa maneira, é claro, se eu sou do Evangelho, e quem vai praticá-lo? Um louco como São Francisco, uma louca como Teresa. Qual é o nome daquela mãe de Teresa de Calcutá? Aquelas pessoas loucas, porque essas pessoas loucas são aquelas que Jesus diz que sejam abençoadas de meu Pai para o reino preparado para você. Vamos ler São Lucas capítulo 12, versículo 33, Lucas 12, 33. Aqui as Escrituras Sagradas nos convidam a se separar porque pai e mãe não ensinaram seus filhos a deixarem ir. Eles o ensinaram desde que ele era pouco egoísta, não para compartilhar com ninguém. Você não precisa compartilhá-lo com ninguém. Lucas 12, 33. Venda o que possui e dê esmolas. Agora leia-me da outra Bíblia, Lucas 12, 33. Venda o que você tem. Assim, há uma diferença. Vendo o que você tem que deixar ir. Aqui não significa que você vai vender suas casas, seu carro será arruinado. Isso significa se livrar de, eu tenho que aprender a deixar ir, outro tempo. Venda o que você tem. Vender o que eles têm. E compartilhá-lo em esmolas. E distribuí-los aos bancos. É isso? Ah, como está. E distribua em esmolas. Distribuí-lo aos pobres que precisam. E distribuir em esmolas. Fazer com Deus sacolas que não envelhecem e reservas que não terminam. Faça uma sacola com Deus no céu que não se rompe e nunca acaba. E isso é chamado de tesouro de tesouro. Toda vez que você dá a um homem pobre, você está enviando esse dinheiro para o céu. Lá você o encontrará, na vida eterna. Eu estava com fome, eles me alimentaram. Vamos lá. As bênçãos de meu Pai aqui salvaram tudo. O que você fez, tudo que investiu, aqui está. Valorize sem tesouros no céu. E você é o tesouro na terra. Para quê? Os homens devem saber valorizar, para que no dia em que ele morra, eu lhe direi na cara, gostei do garçom, certo? E as mulheres não riem muito, porque você é pior. O homem não espera que você morra. Ele já está gostando com a jovem o dinheiro que você lhe deu. É um problema, porque não guardar tesouros no céu. Tesouros no céu. Repita-os novamente e veja o fim. Veja o final do que Jesus fala. Fique com Deus bolsas que não envelhecem. Repita novamente desde o início. Venda o que você tem e distribua as esmolas. Faça com Deus sacos que não envelhecem e reservas que não terminam. Não há ladrão nem mariposa que destrua. Não há ladrão, não há mariposa que destrua. E agora quando você já tem esse tesouro lá? Por quê? Onde está o seu tesouro, também haverá seu coração. Quando você já tem esse tesouro lá? Onde está o seu tesouro também haverá seu coração. Quando você já tem esse tesouro lá, porque onde está o seu tesouro também haverá seu coração. Então você também pensará no céu e seu coração estará com Deus, porque você já exerceu fé em acreditar, em praticar o que acredita. Então seu coração já está lá no céu. Ele sempre pensa que vai morrer e que encontrará o reino de Deus, porque eu estava com fome e eles me alimentavam, eu estava com sede, eles me davam bebida. Tara. Mas, versículo 6 de São Mateus, capítulo 6. Vamos ler do 5, se não, voltamos atrás. Diz-nos como devemos fazê-lo. 6-5, 7-5 vem aqui. São Mateus de 4? Dê a ele 4. Suas esmolas serão mantidas em segredo. Desde 3. Você. Quando você ajuda um necessitado. Outra vez. Você, quando ajuda um necessitado. Outra vez. Quando você ajuda um necessitado. Você nunca fez isso, mas quando você faz isso, mesmo sua mão esquerda não deve saber o que a mão direita está fazendo. Nem mesmo seu marido sabe o que você faz, nem mesmo sua esposa, nem mesmo seu pai ou sua mãe, que não conhece sua esquerda o que a sua direita faz. Parece, irmãos, isso foi tirado da vida do cristão, e o cristão não quer praticar isso. O cristão quer ser filmado por uma obra de caridade e passá-los por todos os canais de televisão. Olha, aqui está Petronila, essa mulher, se ela é santa. Olha. Bem, a quantidade de dinheiro que ele deu aos pobres, para que o diabo nos engane. É assim que o diabo nos engana, que diz que não deve ser. Novamente. Você, quando ajuda uma pessoa carente, nem mesmo sua mão esquerda deve saber o que a mão direita está fazendo. Suas esmolas serão mantidas em segredo e seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Quão rico é o Evangelho. Quão gostoso é o Evangelho. Quão esperançoso é o Evangelho. Como seria bom praticar parão. Como seria bom acreditar, meu Deus santo. Vou fazer uma proposta. Vamos começar a prática.
Vamos começar a vivê-la. Não espere que alguém fazer isso. Vamos fazê-lo nós mesmos. Nós vamos fazer isso. E o que Jesus promete, isso é verdade. Seu Pai vai te recompensar. Seu Pai vai te recompensar. E não faça os hipócritas que andam para que todos saibam que você fez isso. Não, não, não. Verso 2. Quando ajudar um necessitado, não o publique ao som de trombetas, não imite aqueles que mostram. Outra vez. Não convide. Novamente, o 2. Quando você ajuda uma pessoa carente, não a publique ao som de trombetas, não imite aqueles que aparecem nas sinagogas e nas ruas para que os homens os elogiem. Não faça isso, mesmo que a Bíblia diga que não faça. Quando fazemos um trabalho de caridade, deixe todos saberem. Você percebe o quanto precisamos viver a fé? Pratique a fé. Por que não fazemos isso? Por que não fazemos? E veja o que ele diz agora. Veja o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 17. James, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Vejamos isto. Quanto tempo me resta? Obrigado. Epa. Veja o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 17. Quem sabe o que é certo? Outra vez. Quem sabe o que é certo? Novamente. Quem sabe o que é certo? Quem sabe o que é certo? E não sabe. E não sabe. Está em pecado. Ele comete pecado. É isso que a Santa Mãe Igreja chama de pecado de omissão, do qual você nunca confessou em sua vida. Quantas vezes você foi capaz de fazer o bem e não o fez? Isso é pecado. Isso é pecado. Está escrito na Bíblia. Repita. Quem sabe o que é certo e não o faz está em pecado. Quem sabe o que é certo e não comete pecado. Hoje Deus fala aos nossos corações. Hoje Deus quer que purifiquemos nossa fé. Hoje Deus quer que façamos um projeto de vida além da morte, onde olhemos para o futuro com esperança e onde dizemos que quero ir para lá, quero estar com Ele. Os santos que são os santos. Aqueles que creram no Evangelho e o praticaram. É disso que trata os irmãos. Se não, por que estamos aqui? Trata-se de poder dirigir nossa vida à luz do Evangelho. Somente assim você e eu podemos alcançar a vida eterna que o Senhor nos promete, porque precisamente por esse Jesus Cristo nos deixou as Escrituras Sagradas, para que você e eu observemos claramente o que é o que temos que fazer. E quando você e eu sabemos o que temos que fazer, não temos outra escolha, mas praticá-lo, sem esperar que outros o façam. Não, definiremos o tom. Abriremos o caminho e outros nos seguirão e tentaremos semear essa semente na mente e no coração das crianças. Tenho visto com alegria, por exemplo, pai de famílias que vão à missa e fazem suas oferendas, mas ao filho que é pequeno elas dão alguma coisa e eles dizem que ele vai dar oferta, e a criança não apenas aprende, mas vai com alegria. Ele corre e lança a sua oferta e ele está aprendendo, mas não a faz somente lá. Quando vir uma pessoa pobre, ensine seu filho a compartilhar com a pessoa pobre que ela aprende a ser generosa. Eu já vi catequistas em alguns lugares, que ensinam seus filhos entre catequese a visitar uma pessoa doente. Esse catequista ele está indo bem, ensina as crianças a colecionar alguma coisa, trazer de casa, dizer às mães se querem ajudar com algo para levar alguns pobres. Pegam e conhecem alguém carente da comunidade das próprias crianças, agarrem e leve-o. Oh, que espetacular! Que professores do Evangelho, que belo! Por que não nos encoraja a fazer o bem? Vamos nos encorajar a fazer o bem, como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Adiante, temos que nos animar, temos que ficar empolgados, temos que levar outros a fazê-lo, nos unirmos. Por que não ficamos empolgados? Por que não fazemos isso? Vamos fazer, vamos ver, na mesma comunidade, no mesmo setor ou na mesma família. Se você conhece alguém da família, talvez não tenha uma casa na sua comunidade onde quer que esteja e há várias irmãos aqui nos Estados Unidos da América. Veja por que não nos encontramos e ajudamos na casinha que meu irmão não tem. Por que não? Ouça como Hebreus 10, 23, 24, mas vamos ler a partir do dia 23. Vamos continuar professando nossa esperança. Vamos continuar professando nossa esperança. Não desanime, vamos lá. Vamos continuar professando nossa esperança, e é isso que estou fazendo aqui com você, professando nossa esperança, encorajando você ao que esperamos, ansiamos pelo reino dos céus, esperamos pelo reino dos céus, continuamos a professar nossa esperança. Isso é verdade, isso não é mentira, lá vamos nós tão verdadeiros, que garanto que em 100 anos nenhum de vocês estará vivo, certo? Todos estarão mortos, os vermes os engoliram, é claro que eu também. Todos nós não sabemos quando, mas sim. Observe para você perceber,
Jesus Cristo morreu aos 33 anos. Levante sua mão aqueles que têm mais de 33 anos. Estão vivendo de sobra, e então a qualquer momento partimos. Outra vez. Vamos continuar professando nossa esperança. Vamos continuar professando nossa esperança. Sem nada para nos mover. Sem nada nos movendo, nada nos tira do que esperamos, nada nos faz mudar, nada nos separa do caminho. Uma vez que é confiável. Uma vez que é confiável. Aquele que ficou noivo. Quem nos contou, foi abençoado por meu pai porque estava com fome e me alimentou de sede. Ele ficou noivo e é digno de confiança. Meu pai, que veio em segredo, o recompensará. Tente nos incitar. Aqui vem de novo. Vamos tentar ficar animados. Nos motivar, nos incitar a quê? Para beber licor? Fumar drogas? Ser patifes? Não. Vamos nos motivar, nos motivar. Vamos tentar incitar um ao outro na maneira de amar e fazer o bem. O que temos para nos motivar? Amar e fazer o bem, e devemos acrescentar sem olhar para quem, porque às vezes a sogra é passageira, mas aquela velha que morre. E você é cristão, se eu sou cristão, católico, apostólico e romano, e assim pensa com sua sogra, que grosseria maior, e não apenas isso com sua sogra. Que grande pecado que às vezes é feito com o mesmo pai ou a mesma mãe. Aquelas crianças que abandonaram pai e mãe deitadas e não conseguem fazer nada por elas. Você sabe por quê? Porque o dinheiro que era para o pai e a mãe dele, eles gastam no envio do filhote para operar. É o animal de estimação e se o filhote morrer eu morro. Mas a mãe dele, o pai dele precisam de uma operação? Não. O filhote primeiro. Fariseus hipócritas, raça de víboras, sepulcro branqueado e o mundo também. O mundo de hoje, o mundo também, e você não, os que não vieram. Mas, para o caso de eu lhe dizer, para não cair nelas, as melhores refeições para cães e os pobres, precisamos estar cientes. Sou simplesmente um ministro de Deus, vou embora, você fica, mas espero que as palavras de Deus cheguem à mente e ao coração, mesmo que sejam um ou dois, e algo que lhe garanto, que, se você colocar em prática, certamente nos veremos no céu. Com certeza, não há dúvida, porque Jesus Cristo foi claro, em seus gritos, ficou claro que foi abençoado por meu Pai, porque eu estava com fome, o reino preparado a partir de sempre por você, eu estava com fome e eles me alimentavam, eu estava com sede e eles me davam uma bebida, eu era um estranho, eles me mantinham, isso não é uma mentira ou uma falsidade, vamos andar lá com confiança com alegria e toda vez que você faz bem com amor, faça-o, com prazer. Sabendo se esse compromisso deveria ser, para ver Atos 20:35. Com este exemplo. Eu te ensinei claramente. Eu os ensinei claramente, é claro que não posso. Eu claramente os ensinei. Que eles devem trabalhar duro. Eles devem trabalhar duro para ajudar os fracos, para economizar dinheiro no banco. É isso? Como é? Outra vez. Eles devem trabalhar duro para ajudar os fracos. Olhe para a mentalidade da Bíblia. Você tem que trabalhar duro, ajudar aqueles que não têm, ajudar os fracos. Você já tomou essa mentalidade e entrou nela. Mentira diz que você tem que trabalhar duro. Para quê? Ter dinheiro para comprar drogas. Essa é a mentalidade dos jovens. Ter dinheiro para comprar todos os prazeres do mundo, que é a mentalidade do mundo hoje. Mas a mentalidade da Bíblia, repita-a. Quem deve trabalhar duro para ajudar os fracos? Você tem que trabalhar duro e você nos Estados Unidos da América isso não é difícil. Se não, é difícil, porque infelizmente aqui nos Estados Unidos da América exploram muito o latino, o hispânico, exploram muito, uma nova escravidão, mas mesmo assim trabalham muito. Para quê? Para ajudar os fracos. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. E o que o Senhor Jesus lhe disse? A maior felicidade. A maior felicidade em dar. Em dar. Do que em receber. Se você não experimentou, é porque você não deu, mas é mais alegria em dar do que em receber. E o Senhor Jesus disse que esse é o caminho da verdade e da vida. Só precisamos colocá-lo em prática, coloque-o em prática quando Jesus Cristo se encontrou em São Lucas capítulo 18 verso 18 capítulo 18 verso 18, quando Jesus Cristo conhece um jovem. Lucas 18:18 Jesus Cristo encontra um jovem e se envolve em uma conversa interessante. Ei! Um certo homem importante perguntou a ele, bom professor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você quer ganhar a vida eterna? Aqui está a pergunta.
Eles já nos pediram, antes de já termos perguntado ao professor o caminho da verdade e da vida, porque todos nós queremos ter vida eterna. Mestre, e o que precisamos fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse-lhes: Por que você me chama de bom? Porque você me chama de bom. Somente Deus é bom, ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não comete adultério, não mata, não rouba, não levanta falsos testemunhos, honra seu pai e sua mãe. Mas ele respondeu. Respondeu: Consegui tudo isso desde que era jovem. Tudo que consegui ser católico, tudo isso, já fiz a primeira comunhão, me formei como cristão, e tudo o que cumpri desde a juventude, e ouço o que a Bíblia diz. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Ainda falta uma coisa. Ainda falta. Olhe. Já estamos na praia, nadamos demais para chegar à praia, só resta uma coisa para entrar, para ganhar o céu, só resta uma coisa. Pare ouvido. Venda tudo o que você tem, distribua o dinheiro entre os pobres e você terá um tesouro no céu. Até agora estávamos indo bem, quando eles colocaram as mãos nos bolsos, esse curativo começou a falar bobagens. Até agora estávamos indo bem, o padre começou a falar bobagens. Vendeu tudo e entregou aos pobres e você terá um tesouro no céu. E a Bíblia mostra o retrato da maioria dos católicos. Que fazemos? Venda tudo o que você tem, distribua o dinheiro entre os pobres e você terá um tesouro no céu. E em vez de praticá-lo e fazê-lo, então venha e me siga. Antes que tal resposta o homem fique triste, porque ele era muito rico, vendo-o. Em vez de praticá-lo e fazê-lo, ele ficou muito triste e disse: Melhor, eu estou saindo. Quando Jesus viu, ele disse: Quão difícil é entrar no reino de Deus para aqueles que têm riqueza. É mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quão difícil é quando uma pessoa se casa com dinheiro, se apaixona por dinheiro. Quão difícil, não se importa com o reino de Deus. Isso não importa. Quão triste. E Jesus, é claro, só falta isso. E hoje, com esse ensinamento, eu gostaria de dizer as mesmas coisas sobre Jesus, a mesma palavra. Eu era uma pessoa muito legal, eu gosto muito dele. Você é um bom cristão, você ajuda a igreja, você tem um grupo de apostolado, ele lava as batinas ao padre. Perguntei se isso importa. Você só precisa de uma coisa: ajude os pobres e terá um grande tesouro no céu. Se o fizermos, certamente teremos a vida eterna, porque seremos julgados de acordo com as obras, e cada uma delas, e fé sem obra, está morto, e então não perdemos a oportunidade de ganhar o reino dos céus. Então terminaremos este ensinamento, daremos graça a Deus por um momento. Senhor, obrigado porque, por meio de sua palavra, você nos mostra claramente o caminho para o reino dos céus. Ajude-nos a ter um pouco de fé para praticar em nossas vidas o que você nos fala em sua palavra. Senhor, que não somos surdos diante de sua voz, ajuda-nos a andar de fé em fé, para sermos justos e salvos andando da fé na fé, praticando o que ele acredita. Obrigado, obrigado porque ele nos chama para nos amar, ele nos chama para compartilhar, para que possamos não apenas compartilhar aqui, mas também compartilhar lá, no reino celestial. E Pai ativo que deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade, para você ser a glória, a honra, o poder, a adoração para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, muito obrigado.